Olá! Na aula de hoje vamos resolver algumas questões sobre o realismo brasileiro. Se você gosta desse tipo de vídeo, já dê o seu like. E se é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho. Primeira questão é em 2001. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor, sobredor a realidade, fecha os olhos às sardas e espinhas, mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que um indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Esse é um trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Letra A, o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. É isso mesmo. Então, onde é que está sendo feita essa crítica? Em que o autor ignora, né? Ele não leva em consideração, ele fecha os olhos para as sardas e espinhas, que aí está representando a idade, né, da menina e da personagem que está sendo narrada. E em relação ao romantismo, essa crítica acontece porque os casamentos por conveniência, os casamentos de acordo com os interesses sociais aconteciam muito cedo, ainda nessa fase da adolescência. Então aí é que está a crítica do Machado de Assis. Mas vamos analisar também as outras opções. Letra B era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Não, não é uma crítica, né? É uma constatação, uma descrição da personagem. Letra C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. Também não há crítica. Letra D. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Também não há crítica, né? Só mostra como acontecia naquele tempo, naquele período. Letra E. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Opção errada, porque também não há nenhum tipo de crítica aí. Segunda questão, PUC 2007. Sobre o realismo, assinale a alternativa incorreta. Letra A, o realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo. Essa opção está incorreta, essa afirmativa está incorreta, então esse é o gabarito da nossa questão. O realismo não surgiu como uma reação ao naturalismo. O realismo e o naturalismo aconteceram mais ou menos no mesmo período, né, na mesma época. Embora tenham características diferentes, um não surgiu em reação ao outro. Letra B, o realismo e o naturalismo têm as mesmas bases, embora sejam movimentos diferentes. Certinho, afirmativa correta. Letra C, o realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX. Afirmativa correta também. Letra D, Gustave Flaubert foi um dos precursores do realismo e escreveu Madame Bovary. Certo. E letra E, Émile Zola escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros. Certinho também. Questão 3. Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do realismo. Letra A, objetivismo, subordinação dos sentimentos a interesses sociais, crítica às instituições decadentes da sociedade burguesa. Perfeita definição. Então, todas essas são características da prosa, né, dos textos do realismo. Letra B, idealização do herói, amor visto como redenção, oposição aos valores sociais. Errada, né? Não há essa idealização do herói, muito pelo contrário. Ele é visto de uma forma bem realista, né? Exatamente como ele é, com defeitos, com qualidades. Esse amor também não é visto como redenção. Letra C, casamento visto como arranjo de conveniência, descrição objetiva e idealização da mulher. Alternativa errada, porque nesse período a mulher não era idealizada, era mostrada exatamente da forma como ela era, né? Sem
um padrão de beleza, um padrão de comportamento idealizados. Letra D, linguagem metafórica, protagonista tratado como anti-herói e sentimentalismo. Opção errada também. Então, o protagonista não é tratado como anti-herói, também não há nenhum tipo de sentimentalismo. E a metáfora não é utilizada o tempo todo, né? Só em alguns textos, mas não pode ser considerado uma característica do realismo. Letra E, espírito de aventura, narrativa lenta, impasse amoroso solucionado pelo final feliz. Completamente errada, né? Não há nenhum tipo de característica aí que a gente possa associar ao realismo. Questão 4. Sobre o conteúdo e a estrutura do romance Dom Casmurro, todos os comentários das alternativas abaixo são coerentes e adequados, exceto. Letra A. Pela leitura da trama que orienta o enredo, o leitor é levado à conclusão de que o narrador protagonista foi de fato traído pela sua amada Capitu. Esse aí é o gabarito da questão. Porque, na verdade, não fica muito claro, né, se a Capitu traiu ou não o Bentinho, né? Então, fica muito subjetiva essa análise, né? Fica muito a cargo, né, a interpretação do leitor. Então, não é levada essa conclusão, isso não fica muito claro. Letra B, a reconstrução da Casa do Engenho Novo para a recuperação do espaço perdido em Mata Cavalos não permite ao narrador recuperação do seu passado. Sim, afirmativa correta. Letra C, o título do romance constitui uma referência irônica ao narrador e o aponta como um estado de conflito em relação ao passado. Certinho. Letra D, a força da narrativa não se concentra no enredo, mas nas reflexões, digressões e na maneira ambivalente com que o narrador tenta reconstituir os fatos. Certinho. Quinta questão. Assinale a opção que contenha trecho com a conhecida digressão metalinguística presente na obra de Machado de Assis. Então, essa digressão aí é uma espécie de um afastamento, tá? Letra A. Ora bem, faz um ano que voltei definitivamente da Europa. O que me lembrou nesta data foi, estando a beber café, o pregão de um vendedor de vassouras e espanadores. Vai vassouras, vai espanadores. Não, essa opção está errada porque não há nenhum tipo de afastamento aí. Letra B. Cuido haver dito no capítulo 14 que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Esse é o gabarito da questão. Então, como é que nós podemos fazer uma análise aí para responder essa questão? Quando ele faz essa análise, né, do morrer, do viver, do significado da palavra. Lembrando que a metalinguagem é quando se fala sobre a própria língua. Então, aí ele está analisando algo que ele disse e aí ele está corrigindo porque ele fez uma análise, né? Porque morrer não é a mesma coisa, viver não é a mesma coisa que morrer. Então, ele faz uma análise aí do significado, do sentido dessas palavras. Letra C. Rubião não sabia que dissesse Sofia, passados os primeiros instantes, readquiriu a posse de si mesma. Respondeu que, em verdade, a noite era linda. É opção certinha, tá? Não há nenhum tipo de afastamento aí. Letra D. Assim chorem por mim todos os olhos de amigos e amigas que deixo neste mundo, mas não é possível, mas não é provável. Tenham feito esquecer. Também não há nenhum tipo de análise de afastamento. Para não ser arrastado, agarrei minhas outras partes vizinhas, as orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. Opção errada também, porque não há esse tipo de digressão metalinguística. Questão 6. Pode-se entender que o naturalismo como uma particularização do realismo que... Letra A. Se volta para a natureza a fim de analisar os processos cíclicos de renovação. Essa opção está errada, né? Porque não tem esse tipo de análise. Se volta para a natureza num outro sentido, mas não para fazer um tipo de análise. Letra B. Pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas.
Alternativa errada também, porque o objetivo não é expressar a naturalidade da vida simples. Letra C, defende a arte pela arte, isto é, desvinculada com compromissos da realidade social. Opção errada também, porque não há essa análise, né, da arte pela arte. Esse não é o lema do naturalismo. Letra D, analisa as perversões sexuais, condenando em nome da moral religiosa. E errada também, porque não há esse tipo de condenação, não há esse tipo de análise. E letra E, estabelece nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos da conduta dos personagens. É isso mesmo. Então, o que a gente percebe? Que o naturalismo ele está muito mais voltado para o biológico, para o físico, e o realismo para uma análise mais psicológica, mais social. Então, aí a gente percebe uma análise, né, um nexo de causa e efeito entre os fatores sociológicos e os fatores biológicos, né? O naturalismo ressalta muito bem isso. Sétima questão. Embora tradicionalmente se considere o ano de 1893 como data final do realismo e suas manifestações no Brasil, sabe-se que, na verdade, durante os primeiros 20 anos do século XX, essa estética desenvolveu-se paralelamente a letra A, ao romantismo e ao parnasianismo. Não, opção errada, né? Lembrando que o romantismo, aliás, aconteceu bem antes, né, do realismo e do naturalismo. Letra B, ao pré-modernismo e ao modernismo. É isso mesmo. Então, nesse finalzinho aí do século XIX, início do século XX principalmente, né, as escolas literárias que se desenvolveram nesse período foram o pré-modernismo e o modernismo. Muitos não consideram o pré-modernismo uma escola literária, mas aqui, para efeitos de análise da questão, a gente vai considerar, tá? Então, o pré-modernismo antecedeu o modernismo, que começou em 1922. E sim, nesse período a gente ainda percebe, né, algumas características do realismo, alguma influência do realismo. Letra C é o simbolismo e é o modernismo. Opção errada também, porque o simbolismo não aconteceu nesse período. Letra D é o simbolismo e é o pré-modernismo. Errada também, porque é o pré-modernismo em seguida o modernismo. E letra E é o parnasianismo e o modernismo. Alternativa também errada. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos que também estão se preparando para o vestibular ou estão no ensino médio. Se é novo por aqui, inscreva-se no canal e também ative o sininho para receber a notificação sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!